Olá, caro ouvinte, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Daniel Barbosa e este é o Divirta-se, o podcast do Estado de Minas com sugestões culturais para a sua semana. Neste primeiro episódio, a gente fala da Bienal Mineira do Livro, que começa nesta sexta-feira, dia 13 de maio. O evento literário vai ocupar uma área de 15 mil metros quadrados no estacionamento Ouro Preto do BH Shopping. A Bienal deste ano vai receber mais de uma centena de autores que vão participar de debates, mesas redondas, lançamentos e outras ações. A programação, que se estende até o dia 22 de maio, conta ainda com feira literária e diversas atividades culturais. Dividida em 11 eixos temáticos, a Bienal Mineira do Livro deste ano homenageia o escritor Olavo Romano. Sempre com o ouvido apurado para a escuta de causos da gente simples do interior de Minas, Olavo tem 20 livros publicados. Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, que dirigiu entre 2013 e 2016, ele é editor sênior da Caravana Grupo Editorial. Na condição de homenageado, Olavo terá um espaço próprio na programação da Bienal. Pelo eixo 9, batizado Palavras com Tempero, ele vai receber, ao longo dos 10 dias da Bienal, expoentes da música mineira. A lista de convidados inclui nomes como Celso Adolfo, Chico Lobo, Wilson Dias e Saulo Laranjeira, entre outros. Vão ser encontros descontraídos para a narração de causos e cantorias. A gente tem o prazer de receber o Olavo aqui para falar um pouco desse eixo temático e da Bienal como um todo. Tudo bem, Olavo? Oi, Daniel, beleza? Beleza, muito bom ter você aqui com a gente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o fato de ser o homenageado dessa edição da Bienal Mineira do Livro. Qual é o sentimento? Olha, tem hora que dá para engasgar, viu? Muito emocionante, muito forte, porque eu tenho pensado nisso. Eu sou apresentado como presidente emérito da Academia, editor sênior, né, da Caravana, e homenageado da Bienal, 3 coisas que têm o mesmo foco. É a palavra, a literatura, o livro. Isso para um menino que nasceu na roça, um menino que hoje está com 83 anos, né? Mas aos olhos de um menino que aprendeu a ler aos 5 anos, sem professor, tá? Na base do Ivo viu a uva e Eva viu o ovo, né? Ou vice-versa. Mas, assim, sempre tive um interesse enorme pela palavra, pela leitura. Então, chegar a esse lugar é uma... No Exército fala tríplice coroado, quem tem 3 primeiros lugares em 3 academias ou em 3 cursos. Eu me sinto uma pessoa tríplice coroada na literatura. É uma honra muito grande por isso. Não por coisa pessoal, mas porque eu acho que eu simbolizo essa passagem do Brasil rural, onde eu nasci e me criei, para esse Brasil urbano, cosmopolita, né? Então eu me sinto meio portador dessa memória, dessa ancestralidade, desse português antigo que é uma beleza, às vezes parece errado, é só arcaico, sabe? É uma riqueza. Eu me sinto um garimpeiro, sabe, cavucando por aí afora. Uhum. E é basicamente isso que vai estar em pauta aí nesse eixo temático 9 da Bienal, né? O Palavras com Tempero. O que eu falei a respeito dele aqui está certinho, né? É isso aí, um bate-papo de E tem, contação de sabe, causos. Daniel, por trás disso, quer dizer, aí tem 2 coisas. Uma, é um gesto, quer dizer, me veio essa ideia como um gesto de retribuição à Bienal por ter me convidado. Então, assim, eu estar presente, criar esse espaço lá, eu estou criando um novo foco na Bienal, retribuindo, então, esse convite. Mas também, depois de caírem as máscaras, depois de voltar o olho no olho, da gente poder se olhar, se abraçar, né? É também um reencontro. E um reencontro, você falou em eixo temático, aí é um eixo afetivo, né? Que passa, não é à toa que o Saulo Laranjeira está aí, passa pela arrumação, onde eu tive e tenho, enquanto o programa está no ar, eu tenho uma janela de 15 minutos que chama Prosa Arrumada. Então, por onde passaram essas pessoas que eu estou convidando? Então, de certa maneira, é um revival, como dizem aí, né? Mas assim, é voltar atrás um pouco, trazer essas pessoas
que são, primeiro, amigos queridos. Segundo, pessoas muito expressivas nessa arena aí, sabe, desafiante, desafiadora da cultura popular mineira, da música e da alegria do reencontro. Também é isso. Uhum. E a dinâmica é a seguinte, entre um número musical e outro ali do convidado, você vai contar causos e vocês vão bater papo, A vocês e seus dinâmica, convidados. Daniel, é bem dinâmica, no seguinte sentido. Quando eu faço essas coisas, porque eu passei de garimpeiro de casos a contador, me vi nessa situação. E quando eu entro nesse papel, eu não quero aparecer contando o caso, eu quero movimentar e trazer as pessoas para a roda. Então eu vou aproveitar esse momento aqui e convidar as pessoas para levar seus balaios, seus bornais, seus jacás de memória, de histórias interessantes, porque a gente quer, assim, claro que nós vamos, é 1h30, mais ou menos dividida igual, né? Mas na minha parte eu faço questão de interagir com as pessoas que estão lá, de trazê-las, sabe, de expandir essa coisa mineira do serão, né? Do olho no olho, que eu já disse aqui, do afeto, porque sabe o que mais? Da gente parar um pouco, sossegar, baixar o facho um pouco e parar de agitar, parar de brigar, parar de contestar, parar de discutir e reverenciar os nossos ancestrais, pensar nos nossos avós, nos nossos bisavós, como é que eles viviam no Brasil rural de onde a gente veio, sabe? O que aconteceu para a gente chegar até aqui? Qual é a memória que a gente tem? O que a gente guarda? O que a gente sabe de quem a gente mesmo é? Porque isso é uma forma de recuperar a própria identidade da gente, que fica perdida por aí nesse mundo agitado em que a gente vive hoje. Olavo, esse garimpo de causos de que você está falando, como que isso se deu? Queria que você me contasse um pouco da tua vivência nesse Brasil rural, né, de que a gente está Pois falando. Daniel, a gente vai. Primeiro, eu achei que era por causa do lugar onde eu nasci. Eu nasci em Morro do Ferro, um distrito de Oliveira. Eram 12 distritos, hoje é o único, é o mais antigo. É um lugar maravilhoso, porque tem 2.000 habitantes só, entre urbano e rural. Tem 400, 500 casas na sede, mas tem até ensino médio, tem 2 bandas de música, tem o hino do lugar, o hino da escola. É um lugar impressionante, mas então, na minha infância, as pessoas moravam na roça, muitas casas eram fechadas, em geral não tinha padre. Então, lá havia uma coisa que chamava domingo de missa, né? No domingo de missa, as pessoas se preparavam e vinham, enchiam o arraialzinho, e era aquele movimento bonito. E na minha casa, meu pai era dentista. Então as pessoas vinham da roça, quase todas, para tratar de dente, ficavam na sala, conversando. A casa ficava ao lado, a casa ainda fica, nós é que não ficamos mais lá, mas a casa fica ao lado da igreja, do alpendre. As pessoas estavam ali conversando, trocando uma novilha por não sei o quê, falando da vida, e até que o padre entrasse para o altar. A gente via do alpendre o altar. E aí falava assim, o padre entrou. Aí ia todo mundo para a missa, até na hora do sermão que chamava prática. E durava muito tempo, os homens saíam, voltavam para o alpendre, continuavam bebendo café, conversando, etc. As mulheres ficavam lá. Então, assim, eu nasci nesse ambiente. Então, eu pensava, quando a televisão chegou lá, eu estava na Secretaria da Educação, eu tinha um cargo de direção lá, de vez em quando tinha algum pepino, eu aparecia para explicar, para qualquer coisa assim, e um dia eu fui a Morro do Ferro, uma pessoa falou assim, eu te vi na televisão, mas quando eu chamei o pessoal, você já tinha ido embora. Eu levei um susto, falei, gente, a televisão chegou aqui, daqui a pouco não tem mais cadeira do lado de fora para conversar, não tem cantiga de roda, não tem o serão. E me deu uma febre, assim,
salvacionista, sabe? De salvar a memória, que é uma coisa presunçosa. Mas no fundo, Daniel, não era isso, era um desejo que eu sempre tive, um interesse que eu sempre tive por essa música que soava nos meus ouvidos desde menino. Eu fui para lá, passei uma noite num serão de café, pão de queijo e muita amizade na casa do seu Geraldo Magela e dona Geralda. Eu tenho um caderno até hoje. Em cada linha eu anotava o fim de um caso. E ali eu comecei, eu ia fazer 40 anos, se diz que a vida começa aos 40, e eu não tinha começado nada do que eu queria. Tinha feito um monte de coisa, tinha sido tudo muito bom, mas aí eu resolvi começar a escrever. E comecei a escrever meia hora por dia. Um ano depois eu tinha uma pasta. O primeiro texto meu deu 8 linhas. A melhor história que eu tinha, uma história pronta, deu 8 linhas. No segundo dia deu 12. Eu disse para mim mesmo, puxa, que bom, 50% mais. E persisti. No fim de um ano, eu tinha uma pasta que o Geraldo Magalhães, saudoso amigo, que era o editor do Caderno 2 do Estado de Minas, me chamou para publicar. Eu publiquei aqui durante 8 anos, 4 vezes por mês, uma vez por semana. O livro mais novo meu contém os primeiros casos publicados no jornal, os recortes de jornal, que eu atualizei, reeditei, etc., chama O Homem que Veio de Longe. E o Homem que Veio de Longe, tanto é um personagem que apareceu em Morro do Ferro depois da intentona de 35, fugido, como pode ser eu mesmo, que vim de longe e estou aqui contando essa história. Tá? Mas, fechando, eu custei a descobrir, mas não era por causa do lugar, era por causa do tempo. Era a época em que nós vivíamos 80% no meio rural. Então, por exemplo, o ex-governador Francilino Pereira, que se tornou colega de academia, um amigo querido, logo que saiu Casos de Minas, que meu primeiro livro está fazendo 40 anos agora, levou para ler numas férias e falou, é igualzinho Angical, a minha terra no Piauí. O Cunha de Leiradela, que é um escritor português que morou por aqui, mandou o livro para o pai dele em Portugal e disse, ainda se fala assim por aí? Então, é o português antigo, é a fala antiga. A gente fala lá na roça, fala para mod, todo mundo torce a cara, para mod. Ô Daniel, você sabe o que é para mod? Sabe? Sim, É sei. o quê? Para mod fazer um cafezinho. Mas o que é para mod? Para modo de... Não, é por amor de... Por amor de... eu faço isso eu não sabia, é então. por amor. Então você vê que quando eu falo em garimpo, eu estou falando disso. A beleza oculta numa coisa aparentemente tosca, aparentemente errada, sabe? Ou assim, a pessoa saber ler o tempo, né? Você está capinando, está seca a terra, você está lá esperando chover para plantar e tal. Qualquer sinal de chuva, aí o sabiá canta. É o pai e o filho. Aí o filho assim, ô pai, sabiá cantou. Vai chover. Aí o pai fala assim, qual o quê, meu filho? Sabiá não é Deus. Se ainda fosse o macaco bugio, vá lá. Ou seja, tem uma hierarquia. Mas... E nós estamos falando de livro, de Bienal de Livro, mas a primeira leitura é a leitura do mundo. Tá? É você perceber onde é que você está, perceber como é que funcionam as coisas. Lá na roça não se falava, presta atenção, falar, menino, põe sentido. Pôr sentido é ouvir e ver, né? Sentir de todos os modos, o gosto, o cheiro. É você mergulhar no mundo e dizer, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá? Então, quando você chega no livro, você já está treinado, você percebe no livro coisas que você normalmente não perceberia.
O seu primeiro livro, Causos de Minas, ele é fruto justamente dessa vivência, né? E desses Exatamente. textos que você Como publicava no Estado todos de os Minas. outros, quase, quer dizer, dos meus 20 livros, vou focalizar essa coisa mais mineira, porque tem outras pequenas famílias no meio que não vem ao caso agora, mas são todos com olhares diferentes, focalizando essa Minas rural. O único livro meu que tem cidade, a cidade estava submersa, chamava Cidade Submersa. Então, entendeu? E agora, assim, eu lancei o Caso de Minas em Morro do Ferro, na escola onde eu estudei, no lugar onde nunca tinha havido lançamento de livro e eu nunca tinha autografado um livro. Eu fiz questão, antes de fazer o lançamento aqui, no Abílio Barreto, e eu autografei 540 exemplares. É uma coisa absurda você pensar isso, né? Eu autografei lá. E eu estou querendo lançar agora esse mais recente. Quando me perguntam qual é seu último livro, eu falo, não escrevi meu último livro ainda. O mais recente é O Homem que Veio de Longe, que tem na capa o padroeiro de Morro do Ferro, que chamava-se São João Batista. Tem uma imagem de São João Batista no andor, carregado pelo povo, na noite de São João. Eu estou querendo lançar esse livro lá, quer dizer, 40 anos depois, O Homem que Veio de Longe volta. Né? Sim. Olavo, e você chega na Bienal não só com O Homem que Veio de Longe, mas com outros títulos também lançados recentemente, né? Como você estava me falando anteriormente, você chega com uma boa Uma manada, como se manada. diz na O Daniel, roça, né? aconteceu o seguinte, com a pandemia, eu me recolhi. Eu fui morar num sítio, estou morando num sítio, estou passando os tempos aqui agora. Mas assim, eu estou morando num sítio onde tem um sinal de internet, então você não precisa, você pode estar em qualquer lugar. E eu comecei a rever minhas coisas. O fato de eu estar ligado à caravana me possibilitou uma coisa que eu nunca tinha tido. Quer dizer, porque você escreve, entrega seu original para uma editora e você recebe 10% do que vender. Eu criei ou tive a oportunidade de estar me tornando editor da caravana, eu resolvi bancar a minha produção. Então, eu estou bancando 7 livros, 2.000 exemplares cada. Tá? Assim, numa esperança, numa confiança enorme, porque eu conheço o processo hoje de editoração, gráfico, a caravana cuida disso para mim. Eu tenho uma pequena empresa com mais de 20 anos de produção cultural que está hibernando. Eu trouxe ela de volta, meu filho cuida disso. Então, vão distribuir livros, vão pôr na leitura, já está combinado, vão pôr na Amazon, vão adotar em escola. Eu quero trazer de volta essa Minas arcaica, esse sentimento do mundo que nós temos em Minas. Mas então, mais didaticamente, tem livros de casos de Minas, O Homem que Veio de Longe, tem um livro de memória no interior, que chama Os Mundos daquele Tempo, é um livro de encantamento. É um amigo meu muito querido, o Zé Herculano Ferreira, que nós fizemos uma viagem pelo São Francisco, 2 semanas embarcado no Benjamin Guimarães, e de lá nasceu isso. E ele gravou as memórias dele de infância e nós fizemos um livro absurdamente bonito. E tem um outro livro, que é uma história de um menino de 10, 11 anos, que chama-se Um Presente para Sempre. Esse livro está na 16ª edição. É uma coisa muito bonita. É só de um menino, um sobrinho meu, que queria ter passarinho na casa da tia Mandica,
minha madrinha, tinha um passo preto que pousava no ombro do menino, que vinha assim no dedo, e ele queria uma coisa dessa, mas todo passarinho que ele aproximava voava. Ele pensou, não, o jeito é eu criar. E resolveu criar pombo. E foi a uma fazenda de parentes, amigos nossos, ver o pombal, etc. E aí, assim, a história conta o que aconteceu lá e conta, assim, o que ele descobriu atrás desse sonho, que é uma coisa, é um presente para sempre o que ele descobriu. Tá? E tem o compadre jacaré. Compadre Jacaré? O compadre jacaré é uma coisa muito interessante, que em 2000 teve uma uma dessas exposições aí, que Com foco na ecologia? foram construídos animais de sucata em vários pontos da cidade. E cada um ficou aos cuidados de um autor. Então tinha um tamanduá na Praça da Bandeira, tinha um tatu na trincheira, e eu fiquei com o jacaré na lagoinha, feito de sapatos velhos. Olha que demais. E logo depois também o jacaré foi dessapatado. Mas assim, eu conto uma história de jacaré de um jeito que eu nunca escrevi. Eu comecei a escrever, veio uma batida quase de cordel, sabe? Que é uma coisa que eu tenho também, esse caminho, em 2 livros que eu escrevi com o Zé Israel Abrantes. São livros magníficos, mas que são legendas fotográficas. Tá? Um chama Retratos de Minas, outro chama São Francisco, Rio Abaixo. Tá? Mas então tem um batidão assim, de poesia. Eu toco de ouvido, sabe? Eu não estudei literatura, eu não sei, sabe? Mas, por exemplo, eu sou um revisor implacável. Outro dia eu recebi de uma pessoa um livro para dar uma olhada, falei, esse livro está pronto, vai entrar, vai rodar segunda. Eu fiz tanta observação no livro que o cara resolveu rever o livro todo. Porque não é, o revisor muitas vezes faz correção gramatical, essa coisa assim, digamos, da burocracia da língua. Mas eu não sei, eu tenho um olhar assim meio de detalhe demais, eu vou em cima e eu corrijo, revejo com o ouvido. Então você vai vendo a sonoridade da frase, é uma coisa maravilhosa. Mas afinal, o jacaré é um jacaré que conta a vida dele, por onde que ele andou, as lagoas que ele conhece, o que aconteceu com as lagoas, isso e aquilo e tal. É muito bonito, é muito bonito. Está com uma ilustração nova. Você vê, a minha manada dá gosto, viu? Com certeza. Pelo menos assim, para quem lambe a cria, né? Sim. Não sei se você sabe o que quer dizer lamber a cria, você sabe? No geral. O que tem você esse, é? tem esse O geral entendimento do cuidar, né? do cuidar do que é seu. Pois é, agora você sabe o que é na vida real da roça? O que é lamber a cria na vida real da roça. É lamber, é a vaca lamber a cria que acabou de nascer. Sim. E a coisa mais bonita disso é a seguinte, por exemplo, você está tocando umas vacas, um gado, umas tal, tem o cara a cavalo, o gado está indo, e de repente uma vaca pare, no meio da viagem. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o bezerro correndo, botar ele na cabeça do arreio e não deixar a vaca lamber. Porque se lamber, você estabelece um elo ali que depois ela vai atrasar a viagem toda. É uma coisa violenta que se faz com a vaca. Mas pelo menos explica. Esse elo é uma relação. Você lambeu a cria, acabou. Você criou uma ligação ali que é forever. Né? Sim. Ô, Olavo, vamos falar um pouquinho da Bienal, né? Mineira do livro aí, Sim. um aspecto mais amplo. Na sua opinião, qual a importância de um evento como esse? Que está retornando, né, ao calendário cultural da cidade depois de 6 anos, né? Ausente. Ou, aliás, em 2020 ela estava ali no ambiente virtual.
agora volta a acontecer presencialmente e com essa aspiração, né, de ser um evento de massas. Daniel, a Bienal, normalmente, ela é o quê? É uma promoção de editoras filiadas à Câmara Mineira do Livro. Quer dizer, qual é o sentido de uma Bienal? É atrair público para leitura, dinamizar, movimentar a indústria de livro, que é uma cadeia produtiva muito importante, emprega muita gente. A cultura tem isso. A Fundação João Pinheiro, eu trabalhei lá, fez um estudo, nenhuma atividade é tão fecunda na geração de recursos, de empregos, como a cultura. Ainda não se percebeu isso ou esqueceu-se disso. Sabe? Bom, isso é uma outra coisa que eu não... Mas é isso, vamos acentuar esse ponto. Então, a Bienal normalmente é isso, e isso é muito importante. Então, a Câmara Mineira do Livro reúne as editoras filiadas a ela. Claro que tem muita editora independente, mas é isso. Você não chega à Bienal senão através de uma editora. Por exemplo, eu tentei botar para dentro o Theo Azevedo, que é um folclorista, um cara de primeira. Não consegui, porque ele fez um livro independente que não tem nenhuma editora, nem independente, que assine o livro. Então, não entra, porque é um evento de editoras. Isso já é muito, e isso sempre acontece e é sempre muito importante. Mas esta Bienal é uma Bienal como nunca houve, pela amplitude, pela dimensão de recursos mobilizados, pela quantidade de gente que vai estar lá. O Marcos Ferreira, que se tornou um fraterno amigo, uma pessoa que eu nunca tinha visto, e que se tornou um parceiro para um caminho longo, se Deus quiser, mas é um homem de uma visão extraordinária, de uma capacidade de trabalho impressionante. Então, tem alguns milhões de reais aplicados na Bienal. Tem uma amplitude de programas, né? Os eixos temáticos são impressionantes. Essa coisa das escolas também. Tudo. Então, assim, a ideia é ter o Vale Livro, quer dizer, recurso da educação que vai para a Caixa Escolar levar o menino, mandar o livro na Bienal, mandar o menino na Bienal com Vale Livro, e ele vai lá e compra o livro que ele quiser. Mas, assim, estimula a leitura. Bom, daí começa a gerar também, o autor vai na escola, o aluno se interessa, você cria uma dinâmica. Ainda mais agora, que a gente está vindo de uma inércia muito grande, né? Isso é fundamental, né? Para a gente retomar um nível de atividade mais fecundo, mais animado, né? Eu tenho, assim, tem uma coisa curiosa que nunca houve e talvez não haja mais nenhum autor homenageado por tanto tempo quanto eu, porque a Bienal foi sendo adiada e eu fiquei sendo um autor homenageado. Da 2021 passou para 2022, né? Então, assim, e a Bienal está funcionando. Há muito tempo ela está funcionando já, né, virtualmente. E a Bienal Mineira do Livro se transformou numa marca. Você sabe disso? Quer dizer, não vai ser mais apenas o evento presencial. Vai ser um projeto que vai ter a Bienal itinerante. Já tem aí várias cidades programadas para receber a Bienal. Então, instalou-se, a partir de agora, alguma coisa que nunca tinha existido, com uma potência, com poder, com vigor, que a gente não conhecia. Sim. É um negócio assim de impressionar. É uma ação heróica, né? Heróica, corajosa, vigorosa. Sim, ainda mais nesses tempos de inércia no setor da cultura. Pois né? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer também. Assim, a sua visão desse momento que o país vive em relação à cultura. O que
Que avaliação que você faz desse atual cenário? Daniel, eu me refugiei, eu não quero fugir da pergunta, mas esse mundo está ficando tão maluco, o país está tão alucinado, que eu não, assim, o que eu não puder fazer, eu não quero tomar conhecimento, eu quero fazer uma coisa. O tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Então eu não quero discutir com ninguém, não quero convencer ninguém, não quero que ninguém me convença de nada. Um amigo meu, Paulo Haddad, foi ministro, eu trabalhei com ele, é meu conterrâneo, meu fraterno amigo, ele me insistiu muito assim: Olavo, nós temos que deixar nosso legado. Tem gente que pensa legado é uma coisa assim, um baú de ouro. Não, legado é o que você deixa. O meu legado é a minha literatura. Então, eu estou absolutamente empenhado nisso, sabe, Daniel? Então, eu rezo, peço, eu não estou alheio, não, mas eu estou muito focado no que, se eu não fizer, ninguém faz para mim. Estou muito feliz, estou muito abençoado com isso, sabe? Estou muito revigorado, tá? Eu tenho 83 anos, eu me sinto muito mais jovem hoje do que eu já fui, quase que em qualquer tempo da minha vida. Que maravilha. Porque eu estou com uma coisa que me enche o coração. Né? Isso é muito bom. Papo ótimo, Olavo. A gente está chegando aqui ao final. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que eu encontrei pelo caminho. Eu quero dar uma palavra final que pode parecer incoerente ou paradoxal em se tratando do Bienal do Livro, mas eu volto ao ponto da leitura do mundo. Os meus primeiros mestres foram analfabetos, mas foram pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver. No caso de Minas, na edição que está saindo agora, estão lá o Henrique Mateus, que eu saía daqui para ir lá no Quebra-Cangalho e escutá-lo. Chegava, o carro parava, assim, eu ia a pé até a casa dele. Um homem que contava Shakespeare sem saber. Tem o Zé Lagarto, um cara que apaixonou por um trem, largou a família. Anos depois de aposentado, ele casou com a filha de uma ex-namorada e teve um monte de meninos. Então, coisas maravilhosas que estão por aí. Tia Onofre, uma catadeira de papel de rua, que me ensinou coisas magníficas. Então, eu aprendi muito com essas pessoas. Quero agradecer. A gente sempre aprende, quer dizer, e estou aí para continuar aprendendo. E a gratidão prevalece sobre tudo. Obrigado. Olavo, eu que te agradeço demais. Aprendi muito também aqui agora nesse nosso papo ligeiro e sensacional. Muito obrigado Tamo mesmo junto, pela presença. Daniel. Conte comigo. Tamo junto. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. E é isso, caro ouvinte. A gente vai chegando aqui ao final. Fica aí essa sugestão da Bienal Mineira do Livro, que começa nesta sexta-feira. Se estende aí ao longo de 10 dias. Pode ir, porque com certeza vai ser muito bom. A gente fica por aqui. Até um próximo episódio.